Olá, bom dia! Começando mais um HQ Companhia. Gente, nessa sexta-feira chuvosa, garoando, com frio, eu tenho certeza que você está na frente do seu computador, embaixo do cobertor, com um cafezinho quente na mão, assistindo a gente. A gente divulgou durante essa semana, aqui no bairro para o final da semana, quarta e quinta-feira, que o meu convidado é Círio Lopes Ferreira, que está lançando, depois de um longo espaço de tempo, o volume 3 do Yeshua, que, se vocês lembram das entrevistas passadas, principalmente no lançamento do Yeshua que ele veio aqui, surgiu uma certa polêmica, porque ele se baseou muito mais na história de verdade, do que na Bíblia, né? A Bíblia foi só uma direção, mas ele acabou fazendo uma pesquisa muito mais fundo, historicamente falando, ainda pesquisando evangelhos apócrifos e tudo, coisa que a igreja não aceita, né? E acabou criando uma história sensacional, né? Dentro de uma linha que mistura ficção com fatos verdadeiros. E aí, agora ele está finalmente, né, entregando o último volume. E tá, sim, nossa, né, caprichadíssimo essa edição, né, Laudo? Tá muito caprichada essa edição. Bonita, saiu bonita. Eu acho que a edição em si, dos três, essa tá mais caprichada. A Devi fez um trabalho bonito. Né, ficou realmente... Então, vamos relembrar um pouquinho, né? Já faz o quê? O que der pra eu lembrar, que a memória não é mais... Já faz o quê? 6, 7 anos isso? Não tem tudo isso, tem 5 anos. O primeiro desde é de o primeiro. 2009. 2009, tá, 5 anos. O segundo é de 2010. Aí tá saindo esse agora, tem 4 anos. No intervalo que saiu o segundo, ajudou um pouco no atraso. Eu fiz o Clube da Esquina, né? O livro, e fiz a adaptação do Alto da Barca do Inferno. Os dois eu fiz juntos, mas quer dizer, eu desenhei eles no fim de 2010 e fui até meio de 2011. Aí que eu voltei a trabalhar no Yeshua. Foi um ano e... Mas vamos relembrar um pouquinho da história. Como é que você pensou, né, em escrever a história? Olha, César, oficialmente a gente divulga, né? As pessoas falam que o quadrinho tem 13 anos de produção. Eu comecei em 2000 e lancei eles e terminei em 2013. Bastidor ali, de backstage, assim, eu comecei a trabalhar nele um pouco antes. Comecei a trabalhar em 98, eu já pensava nisso. Qual era a ideia, César? A ideia, na época, era fazer uma história de Jesus de uma perspectiva bem realista. Tá. E contando ela como história em quadrinho de uma maneira linear. As histórias com uma sequência de fatos, né? Com uma leitura, como fosse um filme ali. Porque nos evangelhos canônicos, a história dele é blocada, né? São capítulos, capítulos. E trazer dentro de uma perspectiva dos personagens mais humanizados, né? Mais realistas. Menos divinizados. Menos divinizados. Aí eu empreendi, quando eu comecei, eu não lembro agora se isso foi feito paralelo, ou se eu comecei um pouco antes a fazer a pesquisa. Mas assim, é curioso quando você começa a fazer um negócio sério ali, se aprofundar na coisa, o material correto para você ler, ele vai chegando na sua mão ali, você entendeu? Vai caindo no colo de presente. Usando aquela frase chavão, o universo conspira a seu favor, né? Eu comecei a ler umas bobagens, uns livros muito bobos, mas depois a coisa veio bacana. E aí foi muito importante que você começa a mudar a opinião, você começa a ter uma visão.
E aí foi coincidindo ali com uma série de questões pessoais mesmo, buscas pessoais, e tudo foi misturando ali, entendeu? Teve um período que eu resolvi, na época, não é como é hoje, que você tem um quadrinho de 700 páginas, né? As editoras... Na época, eu já calculava que o quadrinho ia sair grosso, né? Ele inteiro ia sair grande, então eu tenho que dividir ele. Houve um período ali que eu corri atrás de muita editora, porque e as editoras os editores que eu conversei, eles não entendiam muito bem qual é, porque existem alguns padrões, né? Ou você faz uma história religiosa mesmo, né? Tá. Dentro dos padrões católicos, evangélicos, ou você chuta a boca de Jesus ali, faz. Tá. E os dois padrões, eles são populares, não, desculpa, eles já são batidos e todo mundo Tá. já fez, até ironizar Jesus, né? Tá. Tudo já foi feito. Então, quando você pega uma história em que você leva o personagem a sério dentro de um outro padrão, a turma não vislumbra isso. Aí no meados de 2009, a Devir conversou comigo, eu já tinha mostrado esse projeto para o Douglas, acho que um ano e meio antes. Aí ele me ligou, falou, Lauro, você está ainda? Eu quero publicar. A gente sentou, eu, o Douglas e o Mauro, né? Já faleceu. Isso até eu cheguei a escrever no meu blog. Nós tivemos uma conversa muito legal, eu, o Douglas e o Mauro, principalmente eu e o Mauro, que é um grande... Não sei se isso o pessoal no geral ficou sabendo, mas era um profundo conhecedor do assunto. E ele me sabatinou ali, foi uma hora e pouco de conversa, em que ele ficou claro ali para mim, num primeiro momento ali, que vamos ver qual que é desse cara, né? Tá. Vamos. E aí ele começou a me bombardear um monte de coisa, eu falei, isso, cara disso. E aí o quadrinho lançou, teve um bom retorno. Existiu no início assim, uma certa pessoal um pouco assim, né? Quadrinho de Jesus, sabe, aquela coisa. A ideia era essa provocação também, tanto para ateu, para quem não acredita, como quem era fazer um quadrinho de Jesus. Né? Mas foi bem, teve o pessoal de quadrinho, pessoal que não é de quadrinho gostou, alguns religiosos, evangélicos gostaram. Uma boa parte também não. O primeiro eu tive algumas pessoas que andaram me achando na internet, mandando e-mail. Pô, você fez isso, você fez assado, entendeu? Mas o quadrinho teve... E nesse último agora aconteceu um negócio muito bacana que acho que superou o primeiro, que gerou uma expectativa. Aí sim houve uma expectativa de como é que eu ia terminar essa história. E eu acho, César, que esse intervalo que eu tive, esse ato de 4 anos, ele foi bom para eu aprimorar. Como é que eu ia acabar? Eu tinha ideia como é que eu ia acabar, mas a forma que eu ia contar foi importante. E a Devir não pegou muito no meu pé com questões de tempo. Não. Foi tranquilo. Isso realmente dá uma tranquilidade pro artista, né? Para ele poder ter o seu momento certo para criar a obra, né? Porque a editora cobrando fica um negócio meio ruim, né? Vide o caso de Frank Miller com Cavaleiro das Trevas 2, né? Que a editora pegou tanto no pé dele que saiu aquele negócio... Aquela maravilha, aquela né? coisa que a gente leu, né? Aquele negócio que... Tudo bem, muita gente pega e falou, é o Frank Miller. É o Frank Miller, mas, sinceramente... E teve uma coisa aí, nesse caso, que é curioso. Ele talvez seja meu... É curioso, mas um quadrinho sobre Jesus, mesmo tendo toda essa coisa, a gente fala o quadrinho mais autoral, né? Tá. Mas eu acho que é o mais autoral porque desde ali eu estou inteiramente na minha forma de fazer uma história em quadrinho e principalmente nesse 3, que eu acho que eu amadureci muitas coisas ali, reflete muito o que eu penso. Mas mesmo tendo essa pegada autoral, acho que esse último livro é o que eu fiz mais pensando no leitor. Tá. Eu não consigo não fazer um quadrinho pensando em mim primeiro e depois pensando no leitor, entendeu? Tá. As coisas são meio que simultâneas. Então, por exemplo,
houve uma conversa que chegaram em mim, quando eu estava começando a trabalhar no terceiro livro, falaram assim, pô, Laudo, tá bacana, primeiro, segundo volume, agora a gente quer ver como é que você vai acabar ele, como é que você vai mostrar a morte de Jesus. Essa conversa foi uma conversa que eu tive com o Sidney Guzman, isso até eu tive com ele, eu comentei, falei, você é culpado de alguma coisa nesse livro. Eu falei, não vou contar o que é, pois você lê, nem eu vou contar aqui. E aí houve um exercício de criação em cima de um tema que é super batido, né? O assunto todo mundo conhece, já perdeu a força tal até. Mas deixa eu te interromper só um minutinho, que agora entra a minha curiosidade. Todo mundo conhece o lado religioso dessa história, o lado contado por quem escreveu a Bíblia, que a gente sabe que sofreu tradução, e essa tradução dá erro, teve manipulação. Tem um livro, César, de fatos Constantino mudou muito, né? Tem um livro chamado O que Jesus Disse, O que Jesus Não Disse. O nome é meio assim, mas é escrito por um PhD de Harvard, que obviamente eu não lembro o nome, que ele é muito interessante para você ver o que foi mudado propositalmente e o que teve erro de tradução. Então, assim, é um livro curioso, curioso não no sentido cômico, né? Mas é curioso para você ver como no passar do século foi se alterando. Sim. Tá? Porque a punição dada a Jesus, historicamente, toda vez que aparece algum documentário a respeito, eu acabo assistindo, e tem muito fato bizarro ali naquela história, né? O fato de, na Bíblia, tá falando que foi uma multidão que julgou, que não sei o quê. E isso, historicamente, tem um furo aí, porque era sabá, né? E o judeu guarda o sábado. Isso daí, inclusive, nesse último livro, eu mantive isso. Existiu uma coisa teatral que poderia ser interessante fazer no quadrinho, mas aí eu ia cair na questão católica. Eu não me interessava essa coisa do Pilatos levar Jesus a julgamento e o povo tal. E, tecnicamente falando, é meio inverossímil. Totalmente. Como é que um cara que está fazendo milagre, que o povo, ou uma boa parte do povo que está lá em Jerusalém, na época lá, apoia, como é que de uma hora para outra vai quer a cabeça do cara, né? Mas o Sinédrio mandou umas pessoas, então fica meio forçado. Teve um livro que eu li sobre essa questão, que veio só reiterar uma ideia minha, que assim, o mais provável que aconteceu, levando que o fato seja histórico mesmo, e foi o que eu usei no quadrinho, é que isso foi coisa de, como é que fala, de bastidor. Sim. Ele foi levado a julgamento. No sábado que os judeus estavam todos em retiro. Aquela coisa de trocar, que nas histórias, nos filmes bíblicos, tem um indulto de Páscoa, que eu vou libertar um preso, que o Pilatos fala, isso não existe, porque, comparando a palavra, Pilatos, isso é histórico, ele cagava e andava para judeu, ele odiava judeu. Ele era um grandíssimo filho da puta. Filho da puta. Ele era um carrasco, ele não estava nem, ele era um déspota. Tanto que ele tanto odiava que ele nem morava em Jerusalém. E assim, eles faziam assim, atrocidade, o soldado, isso é histórico. Histórico. O soldado romano andava na rua, parava em frente banca de coisa, de venda de judeu, e defecava ali na frente da banca, os caras odiavam. Então ele não ia dar esse respeito para... Ele ia mandar matar. O próprio Pilatos, ele cagava e andava ali para o povo judeu, para judeu e para um pregador. Isso nesse eixo é até bem claro, o personagem ali. Ele, para pregador, para Messias, ele não estava interessado nessa... Agora, tem uma questão que foi uma personagem que eu introduzi nesse livro, que é a mulher do Pilatos, que é a Cláudia Prócula. Ela virou uma figura muito importante nesse quadrinho, tem uma relevância.
E ela é uma figura, ela é uma santa católica. E não estou querendo discutir mérito, mas é uma forma da Igreja Católica, me parece, de tirar um pouco da culpa de Roma, né? Afinal de contas, o Vaticano está lá, né? Que ela, supostamente no Evangelho, acho que é um Evangelho canônico que fala isso, nenhum outro apócrifo tem isso daí, que ela tem uma visão do anjo Gabriel, que ele fala para ela que vai ser, que eles vão matar um inocente. E ela tenta convencer o marido disso. Naquele filme violento ali do Paixão de Jesus, do Mel Gibson, que o Jesus vira um... Eu, na verdade, sinceramente, o filme é realmente bastante violento, ele é chocante, mas, historicamente falando, aquilo está correto, né? Não, e ele vai totalmente pró-Igreja Católica, né? Não, sim, ele é tendencioso total, né? Ele é totalmente tendencioso. Mas, assim, historicamente falando, o castigo, tudo aquilo que é imposto a Jesus era uma coisa comum para a época. Não, aquela forma violenta ali não é para ele, é para todos. Exato. A crucificação, a forma da cruz é uma forma, mas na verdade não é crucificação, o termo mais certo era preso num madeiro, então tinha várias formas, né? Porque normalmente era assim, né? Era uma coisa meio em X, né? Era uma humilhação, que a Roma falava, olha, se vocês não andarem na linha, nós vamos fazer isso. Então, além de matar, expunha o cara a uma tortura violenta, acho que uma das piores formas de execução que teve, que é essa da crucificação, porque o cara sofre muito ali. E no filme tem essa coisa, existe um certo sadismo, é muito católico isso, tanto de soldado como... O Mel Gibson pertence a uma ala mais radical da igreja. Não sei. Ele pertence a uma ala mais radical da igreja. Então, assim, era preciso entender que excluir essa visão católica, que você exclui até Jesus de ser um judeu, né? Exato. E você pôr o personagem dentro disso, então assim... E não é que estamos sendo sádicos porque nós vamos matar o Filho de Deus. É porque a figura dentro daquele contexto não estava interessando para aquele grupo ali. Exatamente. E como que você trabalhou Maria Madalena? Porque para a Igreja Católica, Maria Madalena era uma prostituta. Historicamente falando, sabia-se que não, porque ela era de uma família rica. Família rica. Né? E ela era uma das poucas mulheres que sabia ler e escrever, porque lá não era dado o direito à mulher ter estudo. Tem uma coisa, isso foi o que ganhou naquele que eu estava falando do papo com o Mauro. A primeira coisa que o Mauro me perguntou, eu sentei na mesa e falei, como é que você trata a Madalena nesse livro? Olha, César, para um roteirista, para quem estuda roteiro, vê seu programa, o Evangelho Canônico, eu ponho minha cara a tapa, ele tem falhas de roteiro. Porque assim... Não, cara, porque genial. Assim, ou o Papa, que eu não lembro, obviamente não vou lembrar o nome, que é o Papa que soltou um Papa o Clemente II. Puta, o Clemente II. É bem no início ali, o Clemente II. Ele que jogou essa história, ele que jogou essa história que a Madalena é aquela que ia ser apedrejada. Aquilo é um equívoco porque assim, a mulher que ia ser apedrejada e que Jesus salva é uma adúltera. Sim. Então, dentro da cultura da época, que fique bem claro, porque senão, hoje em dia, tudo politicamente correto, os caras... Estava certo. Não estava certo apedrejar a mulher, mas fazia parte da cultura judaica. Eles apedrejar uma mulher casada que é pega com outro homem, que é uma adúltera. A Madalena, ela era uma prostituta. Ela estava certa, porque ela era uma prostituta. Então, teriam que apedrejar um monte de outras prostitutas. Então, foi uma forma que gerou a Madalena, a prostituta arrependida, sabe? Gerou um negócio. O Yeshua, eu tomo a liberdade de falar que ele é um quadrinho bem feminino. As mulheres são fortes na história. É a Maria Madalena, a Maria Mãe, a Madalena e outros personagens que tem. A Cláudia Prócula, que eu falei que eu dei um outro enfoque para ela, porque eu achei interessante e tal. A Madalena, ela é
até para alguns estudiosos de texto apócrifo, ela é a que sacou quem era Jesus, né? Primeiro porque ele era uma pessoa muito culta. Existem algumas teorias que ela era de uma família rica. Sim. E que ela ajudou ao grupo. Ela tinha um dinheiro e ela ajudou o grupo a se manter nessa... E existe uma outra corrente, inclusive um documentário que eu vi no Discovery, falando que ela era a esposa de Jesus. Porque, voltando historicamente, gente, aqui a gente não está aqui discutindo religião, está discutindo história. Historicamente falando, Madalena, Jesus, como judeu, não poderia não ser casado com aquela idade. Né? Porque isso, para um judeu de 30 anos, ele nunca poderia ser solteiro. Não, até pela forma que ele era tratado, isso no próprio Evangelho tem, de Rabi, né? Então, ele não... E é curioso, né? Porque fica essa coisa meio... Aí a gente vai entrar num campo delicado, né? Mas, assim, essa questão de Jesus ser celibatário, né? Isso daí... Ou ter uma série... O Yeshua, ele sempre caminhou nessa história e nesse último, assim, acho que eu estou mais inteirado dos meus personagens, né? Que você não tira nada da relevância humana, nem sagrada que Jesus tem, entendeu? Isso não faz diferença nenhuma. Ele ser casado ou não ser casado. Isso não faz diferença nenhuma. Isso é uma bobagem, entendeu? Então, assim... Agora, uma coisa curiosa que no final mesmo do livro, desenhando essa parte final, é que a maior tem 230 páginas, uma coisa assim, de desenho. Eu já tinha excluído completamente essa coisa de ver... eu estou desenhando uma versão minha de figura da Igreja Católica. Eu já estava enxergando tudo como personagem meu ali. Não houve nem assim, não vou fazer isso porque... na igreja, não. Você soltou a tua criatividade e... Bastante. Isso é realmente bem interessante. O engraçado é que eu acho que eu comentei isso na primeira vez que você veio. Isso é que realmente deu o grande charme no teu trabalho com relação a recontar essa história, né? Porque tem toda a liberdade poética, mas tem todo um trabalho muito extenso de pesquisa. Sim. Né? Porque pelo que você falou, foram quase 9 anos, ou mais de 9 anos, ralando, lendo, estudando, pesquisando. Muito, tanto que para fazer esse último aí, eu não me caiu na mão assim, nada. Eu já tinha lido 200 e tralalá livros, você entendeu? Li muito. Então quando eu fui fazer esse, assim, não lembro de ter lido um negócio que eu falei, isso daqui vai ser bacana, vai ser... Até porque serviu como base para eu fazer o roteiro. Não que eu me baseei no que eu escrevi em texto apócrifo, nada. Serviu como referência histórica para e dentro de outros segmentos para eu desenvolver muita coisa do roteiro ali, sabe? Mas eu não vou falar o que é, mas, por exemplo, até Platão deu para jogar nessa história. Filosofia grega, o filósofo grego dentro de um mito católico, né? Mas deu essa mistura deu bacana, deu para fazer. Mas deu trabalho, eu já te contei isso. Teve um período que eu estava muito obcecado com Sim. Eu estava chato. Eu conversando com pessoas assim e tal, de repente entrava em conversa de Jesus, sabe? O assunto é instigante, né? Totalmente. Porque você pode fazer, inclusive, o Yeshua 2, com certeza, porque tem outras 1000 vertentes aí que você pode abordar. O lado político, aquela região ali era um barril de pólvora para os romanos, né? Vivia explodindo rebelião, vivia explodindo grupos terroristas, né, da época, né, que atacavam os romanos e tudo. Né? Tanto é que todas as casas romanas tinham uma forte fortificação de soldados e muros altos e tudo por causa dos grupos judeus. E aí tinha judeu, calduceu e um monte ali que era... Tanto que o conceito
Essa história de falar isso, se algum judeu... Judas era um participante desses grupos de libertação da... Olha, existem alguns textos que eles acham que Judas era um cara culto. Existe essa tese que Judas era um cara culto. No IESH eu trabalhei com essa... que inclusive teve elos com o Sinédrio romano ali e tal. Mas ele tinha essa ligação com alguns grupos que estavam querendo essa libertação de Israel. O conceito Messias, as pessoas falam assim, o povo judeu espera o Messias até hoje. Sim. Posso estar falando uma merda. Algum judeu ortodoxo não que me corrija. Porque o Messias é um conceito judaico, ele não é um conceito católico. Sim, exato. E Jesus, ele realmente, os judeus não assumiram Jesus como um Messias porque ele estava fora do conceito messiânico. Porque o Messias é um guerreiro vindo de Deus. Tá. E um cara que chega e fala... Pregando a paz, pregando o amor é coisa totalmente diferente. O Yeshua mesmo, esse livro, tem várias sequências que ele fala, como é que você... Eu não entendo, como é que você fala? Se o cara te der um tapa, eu vou virar a cara, você entendeu? Como é que é isso? Não. Como é que você quer que a gente mude? Não, vamos derrubar. Uma das coisas que eu li a respeito, quando você falou do primeiro, eu também despertou toda a minha curiosidade, eu fui ler algumas coisas, pesquisar. E uma das coisas que eu acabei lendo, que o principal motivo de Judas ter entregado Jesus aos romanos, foi porque ele estava criando realmente um movimento pacifista e Judas não queria isso. Uhum. Judas queria que o povo entrasse na luta para tirar os romanos, expulsar os romanos da Judéia. Existe no livro trabalha isso, a figura do Judas ela é bem emblemática aí, existe uma solução aí, tá. Não vou contar. Não, óbvio, não, agora sim, agora é a oportunidade, pegue os três e releia o 1 e o 2. Porque assim, ele realmente queria, contando no quadrinho, né? A ideia era ter um líder forte, que Jesus foi, né? E na história. Então ele queria que aquele cara encabeçasse, junto com outros grupos armados, uma revolta. Então juntar força com cabeça, né? E Jesus não propunha isso, Jesus propunha uma mudança interna. Né? Exato. Para você se libertar, você tem que mudar primeiro. Se você vai no pau ali, você está no mesmo nível. Você está na mesma vibração, no mesmo nível que Sabe o que você me fez lembrar da vida de Brian, né, do Monty Python? Que é genial esse filme, né? Porque é engraçado, assim, é óbvio que Monty Python não perdoa ninguém, eles tiram sarro de Deus e do mundo, né? E nesse filme tem essa coisa dos exércitos revolucionários e não sei o quê, e eles brincam muito com isso, né? Tem um exército suicida, não sei das quantas. Eles vão libertar Jesus, aí eles espantam os romanos e eles se matam. Porque, na verdade, existia vários grupos revoltosos. O que é mais famoso é os zelotas. No livro eles recebem um outro nome que é uma tradução para o hebraico. Mas tem vários grupos. Aquela região, ela até hoje é um estopim, né? Até exato. Hoje explode coisas. Explode, você entendeu? Então, alguns espiritualistas, não sei se a igreja fala isso, mas alguns espiritualistas mais livres, né, de qualquer... Eles falam que a figura de Jesus não apareceu lá à toa, né? Mas enfim, a ideia é pegar muito mais o resumo do como é que é Jesus no é muito mais uma pessoa que trouxe ideias diferentes. Hoje em dia, para a gente, César, ama o próximo como a ti mesmo, é uma coisa até que não se faz, nunca se fez. Exatamente. Mas se você pensar na época, os judeus eles tinham os 10 mandamentos, eles tinham a Torá, tinham os 10 mandamentos do que o Moisés trouxe para eles. E aí Jesus vem e fala, olha, eu vou dar um único mandamento para vocês, que é ama o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, ele sintetiza, né? Então, sintetiza tudo. Ele sintetiza tudo, quer dizer, é um grande poder filosófico tem. Então, se você não acredita, você entender, tirando todo o ranço católico, né? É maravilhoso. Eu usei algumas sequências nesses 3 aí, nos outros também, mas nesses 3 que eu tirei direto do católico.
e tirei a versão católica, né? O significado do católico, né? Então, e aí você pega uma poesia bonita, quando ele pede, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, sim, numa interpretação minha ali, não é... A igreja, no meu entender, deu uma certa soberba, né? Que olha, eles estão... Na verdade, isso até eu chego a conversar com algumas pessoas, mas da ideia, né, para ver se procedia, eu falei assim, na verdade, não é perdoa porque eu estou acima de vocês, é porque ele entendeu que aquilo que estava sendo feito com ele, com os outros lá, é da natureza daquele povo. Então não tinha como mudar aquilo, você entendeu? É uma questão de compreensão. Então é uma figura altamente... É uma filosofia muito bonita. Certo. Então, que ganha. Assim, eu eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Não cabe você entrar no mérito mais detalhado, mas desde que você começou com esse projeto, mudou alguma coisa dentro do que você acreditava, porque você acredita hoje? Sem entrar mérito. Olha, eu era tal religião, agora virei tal, eu acreditava nisso, agora acredito... Sem entrar nesses méritos, mas mudou o que você acreditava, por que você acredita agora, por todas essas informações, por pesquisa, te trouxe mudanças? Trouxe. Eu não dou uma conotação assim, César, como se fosse uma coisa, olha... você dá um grau de iluminado que você estava fazendo. O Mel Gibson até fez com o filme. Sim. Eu vi uma entrevista dele para um canal português que, putz... Não, mas assim, o exercício de fazer e da pesquisa, que acabou caindo no campo pessoal, mudou. Mudou muito minha forma de enxergar as coisas, entendeu? Inclusive de Deus e de Jesus, você entendeu? Ao passo de você exclui a possibilidade de você ser ateu, mas você exclui a possibilidade de você ser um temente a Deus. Porque você passa a entender que uma divindade, ela não vai querer que você teme ela. Exatamente, exatamente. Como é que eu vou temer? Como é que eu vou amar uma figura que eu... Será que isso também não pode ser um erro de tradução, de ver esse temer a Deus não seja uma coisa de respeito a Deus, e você entende esse Deus com aquela coisa dos mandamentos, das leis pregadas por esse Deus? Pode ser, mas você tem um peso da igreja muito forte. Tem muito forte. Mas assim, mudou. E a gente vê daquela coisa católica do Deus castiga, desde criança você escuta isso. Você está fazendo a malcriação, Deus castiga. Olha, você fica trancado muito tempo no banheiro, Deus está vendo. Assim, César, essa questão espiritual, ela sempre fez parte do meu trabalho. Por exemplo, eu lancei um quadrinho em eu desenhei em 1987 e lancei em 90 e poucos, que chamava O Duelo. Uma edição independente, pouca gente leu. Ele trata de um assunto de anjo, Deus. Mas eu desenhei na época, eu tinha 20 e poucos anos. Então era a visão do moleque de 20 e poucos anos. Isso sempre permeou. Depois da Meia-Noite, aquele policial, ele raspa, né? Sempre foi. Quando eu quis fazer o Yeshua, dentro de uma visão ocidental, eu falei, vamos no topo, vamos falar nos top. Foi falado. Assim, a ideia agora, para próximos trabalhos meus, não é o que eu estou fazendo agora, é continuar isso mais livre de presa à religião, sabe, presa. Mas mudou. Ele, inclusive, pessoalmente, eu vivenciei muita coisa. No pós-fácil do livro eu comento isso. É uma brincadeira que eu falei um dia, acho que com a minha esposa, ou com algum amigo meu aí chegado, próximo, eu fiz uma brincadeira que eu acabei levando ela para o pós-fácil e explicando. O trabalho virou quase autobiográfico. Aí eu fico assim, como autobiográfico a história? Não é essa comparativa. É porque eu vivenciei muita coisa. Eu tive a perda dos meus pais, que ambos morreram por situação, cada um na sua, mas situações difíceis. O nascimento do meu filho, você entendeu? Meu filho nasceu no ano que saiu o primeiro livro, você entendeu? Não, aliás, minha mulher engravidou no ano, meu filho nasceu um pouquinho depois, acho que em 2010. Então, assim, e tudo isso estava no fervor de fazer esse trabalho.
Então você acaba juntando descoberta, entendimentos. Então, assim, foi um processo. Porque é a história de Jesus, mas sem tirar esse clichê de querer falar iluminado, não. Fez parte de um processo, né? Então, eu acredito que eu fui o mais sincero possível para fazer essa história em quadrinho. E legal que eu trouxe muita gente gostando. Você, o Omar Vignoli, o Omar é o ápice da coisa, porque, porra, um cara ficar louco e fazer uma história em quadrinho em 13 anos é uma coisa. Agora, levar um junto com ele, mais louco é ele, né? Bom, eu vou pedir a licencinha rápida, porque eu tenho lançamentos da semana muito bons e eu não posso não mostrar para vocês, porque para vocês colecionadores, material de primeiríssima. Ó, chegando Planetary, livro 4. Né? Isso daqui é para um leitor um pouco mais diferenciado, que, né, foge um pouquinho daquela coisa do super-herói. Isso aqui é muito, muito, muito legal. Muito legal. Eu estava discutindo com o Laudo, né? Finalmente Invisíveis, né? Parabéns a Panini por trazer Invisíveis de novo para as bancas, né? Isso daqui já tinha sido lançado por uma outra editora, mas não estava completo nem tudo, e agora está saindo essa edição aqui, muito legal. Eu amei essa capa, eu achei isso aqui extremamente bonito. Crise final. Olha que capa linda. Olha que capa linda. Deixa eu ver se... Aqui. Olha que desenho sensacional. Fiquei embasbacado com esse desenho. Ficou realmente muito bonito. Noé. Que... eu ainda preciso descobrir se isso tem a ver com o filme, mas eu acho que não. Acho que isso aqui não tem nada a ver com o filme, não é? Aronovinsky, Handel e Herrikson. Bem interessante. Snoopy, para quem gosta de coisas divertidas, isso aqui é genial, cara, é genial. Eu aconselho vocês a não lerem isso aqui em metrô e ônibus, porque periga você começar a gargalhar e... né? Olha que coisa linda isso aqui, sobre o Ayrton Senna. Eu até vou pegar meu óculos aqui para ler direitinho o nome dos autores. Lionel Froissart, Christian Papazoklaks, Robert Paquet e Cores de Pessoas Impronunciáveis. Papazoklaks. Papazoklaks. Deve ser grego isso aí. Glax. Olha que coisa... Olha, eu vou mostrar por dentro. Olha que coisa linda que é esse trabalho. Olha que coisa bonita, que desenho sensacional. Né, um grande ídolo nosso brasileiro que é reconhecido no mundo todo e um kart e o carro dele, olha que legal. Então, um ídolo nacional que virou um ídolo mundial, né? Ele é uma pessoa extremamente querida, assim, respeitada e tudo. E aí, em homenagem a essa grande figura, grande atleta, grande tudo, né, esse quadrinhos sensacional. Para quem estava com saudade, Moebius, aquelas edições sensacionais da Nemo, capa dura. Isso aqui é uma nova saga de histórias da Nemo. Esse aqui é o número 3 do Mundo de Edema, que serão 6, né? Tem mais 3 por vir aí. Isso aqui é um material... Eu gosto muito de Moebius, né? Muito Moebius, eu acho uma coisa linda. Essa coisa tão pastel que ele usa, sensacional. Gosto muito do trabalho de desenho dele.
Gente, e eu deixei isso por último por motivos óbvios, né? Eu vou até tirar isso aqui da embalagem, que isso aqui vai repetir. O grande Danilo Beirute, todo mundo conhece, Magnatar, de outros trabalhos dele, Bando de Dois, está lançando São Jorge. Esse aqui é o volume 1, saindo pela Panini, né? É o primeiro trabalho da Panini, tirando o Maurício de Souza, o primeiro trabalho com artista brasileiro da Panini. E para variar o trabalho do Danilo, gente, esse homem desenha demais, meu. Sensacional o trabalho dele. E que vai ter lançamento dele amanhã também, né? Junto com você, não é isso no mesmo lugar? Não, o Danilo é em outro, não sei se é na Cultura. Eu acabei não pegando. E amanhã, lançamento oficial do Yeshua 3, imperdível. Lá vai ter os outros para vender, né? O Will 2. Tá, eu acho sensacional. Por favor, convide. Convidar todos amanhã às 16 horas na Gibiteria. Eu e o Omar Vignola estaremos autografando, desenhando ali devidamente para todo mundo. Espero que Gibiteria, para quem não sabe onde é, ali na Praça Benedito Calixto. Ela fica no andar de cima, então preste atenção, você passa assim, ela fica no andar de cima. Uma sobreloja. É uma sobreloja. É uma loja sensacional, parabéns aos donos de lá, que abrem espaço para o quadrinho nacional, sempre fazem lançamento lá, um espaço bem bacana, né? Parabéns, a gente carente disso, né? Principalmente depois que a gente perdeu o HQ Mix Livraria, que o Grande Igual acabou não conseguindo manter lá o espaço. Mas continua aí firme e forte, organizando eventos, organizando coisas. E aí tem a Gibiteria hoje que abriu esse espaço, que realmente é um espaço legal, está sempre cheio de artistas lá, é um lugar bem gostoso para visitar. Então amanhã, 14 horas, às 16 horas, na Gibiteria, ali na Praça Benedito Calixto, né? Aproveita e dá uma voltinha pela feira da Benedito, que é sempre muito legal. Na semana que vem, César, dia 17, eu vou para a Gibiteca de Santos. Tá. Que eu acho que às 17 horas o lançamento lá. Começa às 17, eu vou bater um papo lá falando do quadrinho. Provavelmente não está certo ainda o Gás Andraus vai... Legal, manda um grande abraço pro Gás, que, nossa, grande figura. E aí eu devo viajar agora, final do mês, aí voltando, entremeando com Copa do Mundo, que não vai ter jeito, aí eu vou continuar fazendo os lançamentos aí, Curitiba, BH, eu devo fazer um dossiê HQ na Gibiteria, onde eu vou participar com o Lilo Parra, ele vai, e talvez o Gazi também, a gente vai bater um papo sobre o Yeshua, entrar em umas questões mais filosóficas. Opa, me convide, por favor, me convide. Gente, super obrigado, um grande final de semana, e daqui a pouquinho eu tô de volta com o Beer Lovers, o programa de cerveja da AltV. Esse friozinho tá pedindo uma Porter, uma Stout, uma Imperial Stout de chocolate hoje, com esse friozinho. Eu volto daqui a pouquinho com Beer Lovers. Bom final de semana e até a semana que vem com mais HQ Companhia. Lado, super obrigado pela presença. Obrigado a você. E para quem pegou no finalzinho tudo, eu subo a entrevista no Face, na página do HQcia no Face. Sábado, domingo já deve estar lá no máximo, tá bom? Então, para quem não assistiu inteiro, ou para quem quer rever, ou para você que quer mandar o link para o amigo, vai estar disponível lá no máximo no domingo, tá bom? Obrigado, gente, e até semana que vem.